O fiscal, ele estuda para isso, ele tem um treinamento para isso, ele é detentor da lei, ele tem o poder de embargo, ele tem o poder de polícia, de chegar lá e fiscalizar, tá certo? Mas o técnico de segurança ele pode interditar um setor na sua empresa, na empresa que eu trabalho. Eu sou técnico aqui da Etebrax. Posso chegar, ó, esse computador que Tatiana tá oferecendo risco de choque, está interditado. Ninguém pega nele, eu lacro ele e tal. Porque eu sou autoridade na empresa, mas eu chegar em outra empresa não posso, tá? Só quem pode fazer o embargo e interdição é o Ministério do Trabalho. SRT, através do seu fiscal. Geralmente esses fiscais, hoje qualquer nível superior pode ser fiscal, mas antigamente só tinha médico, engenheiro, e os supervisores, tá? Eram os agentes de segurança, de inspeção, eram técnicos de segurança, mas essa parte de agente de inspeção não tem mais, só tem agora o fiscal, que é de nível superior, e só ele pode embargar e interditar a empresa, né? Interditar a empresa ou embargar a obra. Mais alguma pergunta? Não temos mais nenhuma outra dúvida. Rapaz, até agora a única pergunta foi a de Sandra, né? Mas começou bem, tá? Boa pergunta aí, espero que venham surgindo mais perguntas, né? Tatiana deu uma risadinha, apareceu não, né? Pronto. Então vamos lá. Vamos lá, Billy? Eu já falei da interdição. Agora, o artigo 162, as empresas estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Volta pra gente, Billy. Artigo 162. Ele está sintetizando um NR aí, que essa NR vai se multiplicar. É a NR4, que trata de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Na NR4, você vai ter o estabelecimento do número de técnicos de segurança que tem que ter a empresa, o número de engenheiros. Então, ela determina a obrigatoriedade que as empresas, dependendo do número de funcionários e do grau de risco, elas sejam obrigadas a manter um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que nós temos a sigla de SESMIT, tá? SESMIT, que o SESMIT, por sua vez, ele é formado, o SESMIT completo, ele é formado por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro de nível superior do trabalho, técnico de segurança do trabalho e técnico de enfermagem do trabalho. Em prevenção de acidentes, nós falamos bem do SESMIT, tá? Mas o SESMIT é uma ferramenta muito importante e é ela que garante, essa ferramenta que garante ter o técnico de segurança na empresa. É obrigatório, olha só, é obrigatório que a empresa mantenha o técnico de segurança, apesar de ser lei, tá, de ser obrigação, mas eu sempre digo, segurança hoje deixou de ser uma obrigatoriedade para ser uma questão de sobrevivência. Mais alguma pergunta, Tatiana? Temos sim, aqui do Polo Recife, a aluna Shirley. Se uma empresa não tem um técnico ou médico do trabalho, em caso de acidente, como são tomadas as providências? Boa pergunta, Shirley. Boa pergunta. O pessoal está se emocionando aí, tá? Né? Shirley, vê só. Quando a empresa não é obrigada a ter o médico do trabalho ou o técnico de segurança do trabalho, porque você sabe que o que determina você ter médico, técnico, é a quantidade de funcionários e o grau de risco. Vou dar um exemplo. Uma empresa de construção civil pesada, que tenha 70 funcionários, tá? A construção civil pesada, ela é grau de risco 4. Então, a empresa de construção civil pesada, grau de risco 4, você vai lá na NR4, no quadrinho 2 e vai ver o dimensionamento. Tem lá risco 4, a quantidade de técnicos, médicos e engenheiros. Então, com 70 funcionários, ela vai precisar ter um técnico de segurança. De 51 funcionários até 100, ela vai ter um técnico de segurança. De 101 até 200, se não me engano, aí é 2 técnicos de segurança. A partir daí começa a pegar engenheiro, médico. Isso depende do número de funcionários, tá certo? Vai depender muito do número de funcionários para ter o técnico. Caso não tenha o técnico nem o médico, geralmente a empresa é obrigada a indicar um membro, tá? Dá para fazer às vezes da CIPA. Essa pessoa que é chamado
designado, ela vai receber o treinamento de prevenção de acidentes para cipeiros, para componentes da CIPA, ela vai receber o treinamento, vai ficar apta e geralmente essa pessoa pode fazer às vezes da segurança do trabalho na empresa. Então o socorro pode ser feito por ela. Ou pode ter pessoas treinadas e capacitadas na hora do acidente. Mas quando não tem técnico, quando não tem método do trabalho, geralmente a empresa, dependendo do número de funcionários, uma de grau de risco 4 com 30 empregados, ela já precisa ter CIPA. Tá? Então ela vai ter os cipeiros e os cipeiros podem desenvolver esse papel aí. Ok, Tati? Ok, não temos mais dúvidas. Ih, rapaz, eu pensava, já estava alegre aqui, né? E responder um bocado de pergunta. Mas vamos seguindo, tá? Vamos seguindo. Vamos lá, Billy? Olha aí o que eu acabei de falar. Artigo 163, será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. É obrigatório a partir do momento que a empresa atinja o grau, a quantidade de funcionários. Geralmente a partir de 20 funcionários, dependendo do grupo que essa CIPA se classifique. Por que, professor, grupo? Vai ter o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Esse CNAE, você vai lá na NR5, vai classificar o grupo da CIPA, C1, C2, C3, e vai lá na tabelinha e vai ver quantos membros efetivos, quantos membros suplentes. E lá na tabelinha, a quantidade de efetivos e a quantidade de suplentes você multiplica por 2, porque efetivos e suplentes por parte do empregador, efetivos e suplentes por parte do empregado, tá? Então, a CIPA também é obrigatório e já vem do artigo 163 da Lei 65, essa lei que nós estamos debatendo, tá? O artigo 164, vamos lá, Billy? 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados. O representante da empresa, ele é designado, tá? O empregador vai designar. E dos empregados, ele vai ser eleito em escrutínio secreto. 165. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer dispensa arbitrária. Ou seja, a não ser por justa causa. Aí vem a seção 4 do equipamento de proteção individual. Outra seção muito importante que deu origem à NR6. O artigo 166 diz: a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o equipamento de proteção individual, chamado EPI, tá? Adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Agora, tem um adendo, que a NR6 fala, tá? Ela tem que fornecer gratuitamente e também ministrar treinamento para que esse trabalhador use corretamente o equipamento, certo? É interessante também que ao ceder o equipamento, seja feito a anotação do que está sendo dado, que nós chamamos de evidências. Existe uma ficha de EPI para controle desse EPI que está sendo dado ao trabalhador. Então, equipamento de proteção individual, só lembrando, o equipamento de proteção individual é o último recurso que deve ser utilizado para a prevenção de acidentes. Aí eu já vou deixar uma pergunta no ar agora, rapidinho, para você me responder com 10 segundos. Tá? Bem rapidinho. O equipamento de proteção individual EPI evita acidente, sim ou não? Vamos lá, responda para Tatiana. Sim ou não? O equipamento de proteção individual evita o acidente? Eita, rapaz, eu queria estar com capacete para fazer aquele exemplo com Tatiana de novo. Aquele exemplozinho, Billy, de botar o capacete e jogar o tijolo em cima da cabeça de Tatiana. Eu gosto tanto de Tatiana, rapaz. Tatiana é minha profissional teste. Né? Personal teste. Alguma resposta, Tati? Bola escada, o aluno Gustavo diz que sim. Que evita o acidente. Exato. Ok, vamos lá. Estou aguardando. Aqui. Paulo Teresina. Não. Não, ele previne. Paulo Carpino. Os alunos dizem que ajudam. Não cancela totalmente todas as hipóteses, mas evita. O Paulo Cabo Centro, a aluna Rosemary, diz que previne acidente. Paulo Siriaém, não. A aluna Joalitá. Tá chegando pertinho, mas não chegou na resposta correta ainda. Mas
pessoal tá rodeando, tá dentro da ideia. Tá certo? Mais alguma? Paulo Teresina, previne a gravidade do acidente. Chegou mais perto. Chegou mais perto, não chegou corretamente. Quando ele fala gravidade do acidente, tá? Que é justamente a lesão, a perda, né? Quando você tem uma lesão, você vai ter uma perda do acidente. Então, o equipamento de proteção individual ele não evita o acidente, ele evita a lesão, ele evita o dano.